Revolução Francesa, evento que ocorreu entre 1789 e 1799 na França. Iremos iniciar por uma questão, em seguida abordaremos o conteúdo relativo a esta questão e posteriormente os seus antecedentes para que possamos definitivamente entrar no conteúdo relativo à Revolução Francesa e então a nossa questão para ajudar a nossa fixação do conteúdo. Primeira questão: a luta pela liberdade na Revolução Francesa de 1789 possibilitou a conquista de direitos essenciais que até hoje formam alguns dos pilares do mundo contemporâneo. Entre esses direitos, assegurados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pode-se destacar, ou seja, o que é destaque, segundo exige a questão, que está contido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A alternativa A é destaque desta declaração: a liberdade, a propriedade e resistência à opressão como direitos naturais do homem. A alternativa B: soberania, igualdade civil e autoridade como direitos inerentes aos corpos privilegiados da sociedade. A alternativa C: na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se destaca a distinção de nascimento, privilégio fiscal e hereditariedade de poder como direitos sagrados do cidadão. Ou a alternativa D: nela se destacam a insurreição para o povo, direito à cidadania e igualdade social como os mais elevados dos direitos do homem. A alternativa correta, letra A, é destaque da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, um documento que foi publicado durante a Revolução Francesa, que entre as suas características encontra a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão como direitos naturais do homem. Portanto, a alternativa correta A. E o que foi esta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Foi um documento redigido durante a Revolução Francesa com base nos ideais iluministas e liberais. Ideais, portanto, que fizeram referência na questão à liberdade, à propriedade e à resistência à opressão. Portanto, características baseadas no pensamento iluminista e nas ideias liberais. Porém, nesta Declaração dos Direitos do Homem, as mulheres não sentiram-se contempladas com ela. Por isso, ainda durante o processo revolucionário, foi promulgada pelas mulheres a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, pois elas não se sentiram contempladas pelo documento. Qual documento? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Apesar de que os seus proponentes justificarem que o sentido de homem aqui é relativo à humanidade, a ausência da mulher era nítida nas relações daquela época. A sua não contemplação desses direitos, a qual a declaração promulga. Elas não se viam, portanto, incluídas na declaração e, portanto, produziram o seu próprio documento, divulgando então a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, contemplando então uma parcela maior e mais significativa da sociedade acerca dos seus direitos. Vamos observar algumas características referentes à França que antecede a Revolução Francesa. E o primeiro deles é a organização social francesa, que caracterizava o denominado Antigo Regime. E esse Antigo Regime, ele se caracterizava pela distinção em 3 estados ou em 3 camadas da sociedade. E, portanto, essa divisão também é denominada de
estamento. A partir desta característica em que naquela sociedade do antigo regime, ela estava dividida em 3 estados. O primeiro deles era o clero, ou seja, estava ligada aos sacerdotes e à igreja. O segundo estado era a nobreza, portanto ligado à aristocracia, aos reis. E o terceiro estado, que compunha a maioria absoluta da população: sociedade estamental, sociedade do antigo regime, sociedade francesa dividida em 3 estados: clero, nobreza como o segundo estado, e o terceiro estado, camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. Essa era a característica da composição do Estado francês, do Estado do antigo regime. Antecedeu também a Revolução Francesa uma crise econômica oriunda dos gastos com guerras que se envolveu o governo francês. Entre estas guerras, destaca-se a Guerra dos 7 Anos, que envolveu diretamente a Inglaterra contra a França, guerra que foi perdida pela França, e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, a qual os franceses financiaram, ajudaram os Estados Unidos da América a tornarem-se independentes, pois o que atualmente são os Estados Unidos da América era colônia da Inglaterra, que era uma grande rival da França, e portanto ajudar os colonos ingleses na América a obter sua independência também ajudava a enfraquecer o governo inglês ou a coroa inglesa. Só que isso trouxe muitos gastos para o governo francês. Então, estes gastos com guerras, além da Guerra dos 7 Anos, da Guerra da Independência, outras guerras também que a França estava envolvida, requeria grandes somas de dinheiro, bem como o luxo da nobreza francesa em seus palácios. Também era um gasto muito alto para a sua manutenção. Esses fatores levaram a uma crise econômica. Outra crise que antecedeu a Revolução Francesa foi uma crise social pela falta de alimento nos campos, que por consequência levou também uma falta de alimentos na cidade. Então, a falta de alimento gerou uma crise social, fome tanto nos campos quanto na cidade. E também uma crise política, conforme falamos anteriormente, sobre as ideias iluministas. Essas ideias iluministas teciam muitas críticas à forma de governo do antigo regime. E entre estas críticas estavam os privilégios da nobreza, assim como o poder denominado de absolutista do rei, pois ele detinha em suas mãos muitos poderes. Essas críticas, portanto, geraram também crises na França pré-revolucionária. Sociedade dividida em 3 classes ou 3 estados: clero, nobreza, camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. Crise econômica, crise social e crise política. Todos estes fatores vão colaborar, portanto, para o início ou a deflagração da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, evento que durou de 1789 a 1799, portanto 10 anos, uma década, foi um evento de grande alcance na história, ultrapassando as fronteiras da França e reproduzindo um impacto profundo, não apenas na época dos acontecimentos, mas também muito tempo depois. De fato, as referências políticas decisivas daquilo que conhecemos por sociedade burguesa, que sintetizam alguns dos valores e das ideias liberais, envolvendo a noção de um Estado laico, regido por uma Constituição elaborada pelo povo, prevendo igualdade dos cidadãos perante a lei,
foram transformadas em norma pela primeira vez por meio dessa revolução. Importante também ressaltar que este evento de 1789 ele é a divisão entre a denominada história moderna e história contemporânea. Ou seja, a Revolução Francesa, dentro da divisão cronológica e temporal da história, ela marca o fim da chamada história moderna e início da história contemporânea, que vai até os nossos dias, e nos ajuda a compreender o grande alcance dessa história ou deste evento e do seu impacto. E como se deu, portanto, esta revolução. Todas aquelas características que antecederam a revolução, tais como a sociedade dividida em 3 estados, as crises políticas, crise econômica e crise social, são importantes para compreendermos o desenrolar da revolução. Começando pela convocação dos Estados Gerais. O que era a convocação dos Estados Gerais? O rei convocava os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, em tempo de crises muito profundas, para que fosse decidido quais medidas seriam tomadas acerca desta crise. Nesses Estados Gerais, ou nesta reunião, ou nestas assembleias, denominadas de Estados Gerais, cada estado tinha direito a um voto, ou seja, o primeiro estado, o clero, era um voto, o segundo estado, a nobreza, era um voto, e o terceiro estado, camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia, era também um voto. Apesar de ser apenas um voto, numericamente, o terceiro estado era superior, pois detinha a grande maioria da população, e portanto eles desejavam que nos Estados Gerais a votação fosse individual e não por estado. Essa proposta não foi aceita e a Assembleia ou os Estados Gerais, esta reunião foi anulada. O terceiro estado, este que detinha a maioria, não aceitou que a reunião fosse desfeita e, portanto, eles convocaram uma Assembleia Nacional. Os deputados que desejavam aquela mudança, qual o voto individual, convocam uma Assembleia para elaborar uma nova Constituição. Uma Constituição que desse a eles o direito individual do voto. O rei não vai aceitar que essa Assembleia se reunisse e, portanto, ordena que ela seja dissolvida por meio da violência. Com a ordem do rei para dissolver a Assembleia, qual Assembleia? A Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada pelo terceiro estado. A população demonstrou o apoio a esta Assembleia e, portanto, o apoio ao terceiro estado, e saqueou um depósito de armas e invadiu a fortaleza/prisão de Bastilha, libertando aqueles que estavam presos. Este evento marca o início da Revolução Francesa. Essa Assembleia Nacional elabora uma nova Constituição e a promulga. A partir desse momento, eles são conhecidos por Assembleia Nacional Legislativa. Esta fase ou etapa da Revolução é simplesmente conhecido por Assembleia, ou ela também é dividida em 2 fases ou 2 momentos. Ela pode ser denominada apenas de Assembleia ou como se fosse 2 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Nacional Legislativa. Então ela pode ser dividida em 2 fases ou apenas em uma fase. Neste momento da Assembleia Nacional Legislativa, a Constituição é promulgada e o governo passou a ser uma monarquia constitucional. Ou seja, aqui ainda está a figura do rei, porém ele não detém mais
o poder denominado de absoluto, ou seja, este poder concentrado em suas mãos. Agora ele tem que compartilhar este poder com a Assembleia Legislativa e ele está submetido a uma Constituição. Então, nesta primeira fase de Assembleia ou de Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Nacional Legislativa, o rei passa a compartilhar os seus poderes com a Assembleia Legislativa e, portanto, é imposta uma monarquia constitucional. Em uma segunda fase da Revolução Francesa, denominada de Convenção, em 1792, lembrando que ela se iniciou em 1789, com a tomada de Bastilha. Mas em 1792, os franceses suspeitavam que o rei estava conspirando com potências estrangeiras para retornar ao governo absolutista no país, ou seja, que a Assembleia não tivesse mais poderes e que fosse novamente concentrado em suas mãos o poder absoluto. Por causa disto, o rei foi preso e uma nova Assembleia foi convocada. Este momento é denominado de Convenção Nacional, nome atribuído a esta nova Assembleia, ou seja, apesar do rei ter aceito esta monarquia constitucional, os franceses passaram a suspeitar de que ele queria o retorno da monarquia absolutista. Em um momento de tensão, o rei tenta fugir, porém foi preso durante sua fuga e condenado à guilhotina por traição. Aqui, neste momento, encerra-se a monarquia e inicia a república, com a promulgação de uma nova Constituição. Porém, agora uma Constituição republicana e não mais uma monarquia constitucional. Nesta fase, portanto, da Convenção Nacional, tem-se o fim da monarquia constitucional e o início da República Francesa com a promulgação de uma nova Constituição. Lembrando, portanto, primeira fase da Assembleia, ela tem uma monarquia constitucional. Nesta segunda fase da Convenção Nacional, instaura-se a República. Neste momento também é instaurado o Comitê de Salvação Pública, pois a França estava sendo invadida por outros países. Países estes que eram governados por reis considerados absolutistas e, portanto, queriam que o país retornasse às suas características anteriores. Este comitê ele é convocado para reunir a população com a finalidade de combater a invasão de potências estrangeiras que desejavam restabelecer o poder dos reis e restaurar a monarquia. É também instaurado na França o Tribunal Revolucionário, que executava aqueles que eram considerados contrários à Revolução Francesa. Esse momento também é conhecido como período de terror, pois ocorreram milhares de execução na França. Estima-se que entre 16 a 30 mil pessoas foram executadas na guilhotina. E aqui nesta imagem está o exemplo da execução do rei. Vamos à sua terceira e última fase da Revolução Francesa, denominada de Diretório, pois este diretório substituiu a Convenção Nacional, aquela convenção que tinha substituído a monarquia constitucional por uma república. A este, ou seja, ao diretório, coube as funções do poder executivo e de elaborar uma
nova Constituição. Esta terceira fase ou este período da Revolução Francesa passou por um momento de grande instabilidade interna, e esta instabilidade levou ao fortalecimento do exército, pois ele foi por diversas vezes convocado ou requisitado para atuar tanto internamente, ou seja, reprimir os movimentos contrários ao governo, quanto de forma externa, ou seja, conquistar e estender tanto o território pertencente ao governo francês quanto aos ideais da Revolução Francesa. E dentro dessa dinâmica de fortalecimento do exército, destacou-se a figura de Napoleão Bonaparte. Conforme ele ia sendo reconhecido pela sua eficiência em liderar o exército, tanto na repressão interna quanto nos combates externos com outras nações, a sua popularidade iria aumentando. Aumentou de tal forma que no dia 9 de novembro de 1799, alguns membros do diretório deram um golpe de Estado proclamando uma nova Constituição e instituindo o consulado sob a liderança de Napoleão Bonaparte. Com isso, é encerrada a Revolução Francesa e iniciado o período denominado de Era Napoleônica. O consulado, portanto, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, encerra a Revolução Francesa no ano de 1799. Vamos agora à nossa segunda questão para contribuir na nossa fixação do conteúdo. Se não tem pão, que comam brioches. A frase erroneamente atribuída à rainha da França, Maria Antonieta, foi considerada uma resposta cínica às inquietações populares que levaram à eclosão da Revolução Francesa, ou seja, eventos que antecederam a Revolução. Assinale a alternativa que aponta corretamente, ou seja, a alternativa certa, algumas causas da insatisfação da população francesa às vésperas da Revolução. Alternativa A. Contrários ao lema da monarquia, liberdade, igualdade e fraternidade, os camponeses alegavam que a distribuição de renda provocava o empobrecimento da classe média. Alternativa B. A grave crise econômica, aliada a condições climáticas adversas, inflacionou os preços nas cidades e no campo. Sofrendo com a fome, a população pagava altos impostos para manter o privilégio do clero e da nobreza. Alternativa C. A substituição de culturas alimentares pelo algodão, decretada por Luís XVI, levou ao aumento da mortalidade infantil e da fome entre os camponeses, favorecendo a burguesia vinculada à indústria têxtil. Alternativa D. Para sustentar os custos das guerras napoleônicas, o rei Luís XVI aumentou a cobrança de impostos dos camponeses e dos trabalhadores das cidades que, insatisfeitos, se rebelaram contra o governo central. Alternativa correta, letra B. A grave crise econômica, aliada a condições climáticas adversas, inflacionou os preços nas cidades e no campo, gerando, conforme falamos, outra crise, a crise social. A população pagava altos impostos para manter os privilégios do clero e da nobreza. Qual era a parte da sociedade que pagava altos impostos? Era a terceira classe, composta pelos camponeses, pelos trabalhadores na cidade e pelos burgueses. Estes pagavam impostos e o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, não pagavam impostos. Conta, portanto, recaía sobre a terceira classe. Alternativa, portanto, letra B. Chegamos ao final de mais uma aula. O slide estará disponível no link na descrição para download.
Inscreva-se em nosso canal no YouTube, conheça nosso conteúdo no blog, bem como nosso conteúdo no Spotify. E se desejar, entre em contato conosco pelo e-mail. Bons estudos e até a próxima.